Graça e paz, irmãos. O sinal na internet está muito fraco, porque o dia está chuvoso, né? Como eu ia dizendo, essa noite eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra, uma mensagem. Acredito que não vai ser muito demorada, mas algo que surgiu no meu coração, né? E eu queria compartilhar com os irmãos. Desde ontem, Deus tem falado comigo a respeito do profeta, do dom profético, da profecia, né? E algumas pessoas que já caminham comigo sabem que essa questão do dom profético, né, da revelação, é algo que acontece no meu ministério, acontece na minha vida, né? E algumas pessoas que a gente ora, Deus fala, Deus mostra, né? E isso é bem interessante, né? E eu queria um pouco explicar com os irmãos como funciona, como isso acontece, né? Pelo menos comigo, né? Trazendo alguns textos, né? Para contextualizar. Amém, irmãos? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é que a Escritura diz, creia nos profetas e prosperarei, né? Outra coisa muito importante que eu quero dizer para os irmãos é que se você que está recebendo uma profecia ou você que vai ser usado em profecia, é muito importante você receber ou perceber, né, a mensagem de Deus no seu coração de uma forma às vezes muito sutil, né? Às vezes as pessoas elas estão esperando vir algo muito forte, às vezes é só um sentimento, às vezes é só algo que parece um pensamento, às vezes ela vem em visão, um flash muito rápido, às vezes ela disso, às vezes eu já orei por pessoas, né? E eu tive a sensação muito clara no meu espírito daquilo, e às vezes eu, por falta de sabedoria, né, falei aquilo que eu estava vendo, e às vezes a pessoa não creu, eu matei a fé dela porque eu acrescentei algo daquilo, além daquilo que veio no meu coração, né? E uma das coisas também muito importante não é Deus me falou, não, olha, eu sinto no meu coração, eu sinto no meu espírito, né? Porque a profecia é um dom. O dom, ele é para o próximo. A Escritura fala de diversos dons, né? A Bíblia fala sobre o dom de curar, o dom do amor, o dom da fé. Enfim, os dons, né, para o ministério, eles são para o próximo. O falar em línguas, ele é o único dom que é pessoal, que é para nós mesmos, né? Porque os outros dons, eles são sempre para o próximo. E não seria diferente com o dom de profecia, né? E é claro que existe o ministério profético, existe o dom de profecia, né? Uma pessoa pode ser profeta, né? E profetizar. Outra pessoa pode não ser profeta, né? E também profetizar, porque debaixo do dom ela flui, entende? Então uma coisa é o chamado profético, outra coisa é o dom. Muitos pastores têm o dom de profecia, mas são pastores, o ministério dele é pastor, mas ele flui também nesse dom. Então, eu queria falar com vocês a respeito disso, né? Essa semana até aconteceu algo engraçado, eu orei por uma pessoa, né? E eu vou desconfigurar um pouco a história, né? E eu tive a sensação no meu coração, né? Que essa pessoa estava passando por uma situação em que o coração dela, ela sentia o sentimento de perca, né? O sentimento de não querer perder algo, sabe, eu vou exemplificar de uma outra forma. Sabe quando você namora muito tempo com uma pessoa e tal, ou você gosta de um carro, né? Que você tem há muito tempo, você criou um vínculo com aquilo, né? Quando você tem que se desfazer daquilo, você cria aquele sentimento de perca, né? De perder a posse, né? E eu, quando eu orei por essa pessoa, veio esse sentimento e eu falei para ela, né? Olha, veio no meu coração, né, que você está com esse sentimento de perca, mas não se preocupa, que o Senhor está contigo, o Senhor vai abrir a porta, o Senhor vai cuidar de você, o Senhor vai falar com você. E é engraçado, irmão, porque quando a pessoa ela me perguntou, né, eu fiquei naquela condição assim, meu Deus, como é que eu vou falar para ela? Como é que eu vou explicar para ela, né? E aí, porque na verdade, irmão, é sobre isso que acontece com um profeta que eu quero te explicar. Porque a Bíblia diz que o coração, os segredos, né, o Senhor esquadrinha e conhece. Mas nós somos um instrumento, nós não somos o Senhor.
Nós conhecemos aquilo que Deus nos mostra. Amém? Olha só que interessante, eu vou trazer uma base bíblica para isso, para que você possa saber o que eu estou falando. Amém, irmãos? Olha só. Presta atenção aqui no texto de Números, capítulo 12, né? Quando Deus fala assim, logo, né? Capítulo 10, capítulo 12, verso 6. Ele diz, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profetas, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei a conhecer. Ou seja, em visão o Senhor vai falar com ele. Amém? Ou em sonhos falarei com ele. Amém, irmãos? Então, se tem profeta, Deus vai falar com ele. Mas olha que interessante, esse texto aqui de 1 Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 9, capítulo 13, verso 9. Pois em parte conhecemos, né? E em parte profetizamos. Né? É bem interessante, irmão, porque tem um texto que fala que Deus fala com enigmas, né? Traz enigmas. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso para você? Que quando a gente está sendo usado, né, em profecia ou em revelação, a gente está falando aquilo que vem no nosso coração. Aquilo que vem no nosso coração é uma pecinha do quebra-cabeça, né? Ou algumas pecinhas do quebra-cabeça. Mas para aquela pessoa que conhece a imagem todinha do tabuleiro, né? Sabe quando você pega o quebra-cabeça e você vê a imagem toda, né? Ela é aquela pessoa que conhece a imagem toda, que conhece a sua vida, que sabe o que está acontecendo. Para ela, aquilo foi tudo, né? Deus, quando eu oro por pessoas, muitas vezes Deus mostra para mim aonde elas oram, né? Na sala, no quarto, sentada, de joelho, em pé, né? Lavando louça. Deus mostra para mim o lugar que elas oram. Eu acredito que Deus mostra isso para mim, para que essas pessoas saibam, né, que Ele está ali ouvindo a oração dela, demonstrando o amor dEle, demonstrando que Ele sabe, né, quando elas estão invocando o nome do Senhor, né? Essa semana também eu orei essa semana não, um tempo desse eu orei para uma pessoa, né? E Deus começou a mostrar os significados das tatuagens, né? Deus começou a mostrar traumas, né? Eu vi uma roda, né? E essa pessoa tinha um trauma, né? Que ela tinha caído de um veículo, né? E aquilo traumatizou ela, né? Já aconteceu de eu orar para alguém e Deus me mostrar um cordão umbilical, né? E aquela pessoa arregalar o olho e falar, meu Deus, o que é isso, né? E aí aquela pessoa tinha enterrado o cordão umbilical do filho, da filha, né? Eu não lembro agora, eu acho que foi a filha, né? Era uma mulher, sim, era filha. Já aconteceu diversas coisas que Deus mostra, né? E essas coisas elas têm um propósito, não um propósito para o profeta aparecer para ele, eu sou o cara. Não tem nada a ver com nós, né? Porque quem nos revela é o Senhor. Porque é o Senhor que conhece a vida da pessoa, é o Senhor que quer trabalhar na vida da pessoa, é o Senhor que conhece a necessidade daquela pessoa. Então, quando o dom ele vem para abrir o coração da pessoa, né? Porque a profecia ela vem para abrir o coração do incrédulo. Amém, irmãos? Para que ele possa crer, né? Porque no momento de incredulidade nossa, quando vem uma palavra, ela traz fé, ela traz direção, ela traz rumo. Amém, irmãos? Então, eu queria compartilhar com os irmãos, essa é uma palavra muito breve, né? A respeito dos sinais, dos dons, da revelação, né? É muito interessante, irmão, porque às vezes o profeta vai profetizar. Eu já assisti vários homens que têm esse dom, né? O dom da profecia, e eles falam o nome, falam o endereço, né? Mas eles não conhecem a vida daquela pessoa, eles conhecem aquilo que Deus mostrou para eles com um propósito, né? Então nessa noite eu quero te dizer que aquele que conhece todos os seus segredos, conhece a tua vida, né? Ele sabe de tudo, é aquele que você deve orar, porque a profecia, ela vem para edificar, irmão. Ela vem trazer uma edificação, ela vem trazer para você uma direção, mas ela não é a voz do Senhor, né? É o Espírito Santo que vai realmente confirmar,
É o Espírito Santo que realmente vai te guiar, vai te dirigir. É o Espírito Santo que de fato vai fazer você ter um rumo, um norte na sua caminhada. Amém? Então, a profecia ela vem simplesmente para você falar assim, é verdade, eu tenho que ir por esse lugar. Por quê? Porque Deus já vai estar falando no teu coração. Porque as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. A gente não discerne as coisas espirituais com sentimentos, né? Às vezes a gente acha, né, que, nossa, Deus usa muito aquele homem, Deus usa muito aquela pessoa, tal. E a gente acha que é uma coisa muito complexa, né, que a pessoa está ouvindo a voz de Deus, assim, audível e tal. E não, é muito simples. Na verdade, eu mesmo sou usado em profecia desde os meus 16, 17 anos, né? E vem um sentimento muito forte no meu coração, né? Às vezes eu tenho uma visão muito forte, né? Eu vejo aquela imagem, né? E eu sei que eu não estou pensando naquilo, né? Eu sei que eu não estou querendo aquilo, então eu tenho certeza que é o Senhor, tenho convicção que é o Senhor. Quando eu tenho alguma, pelo costume, né? Isso já acaba ficando muito fácil, mas quando eu tenho alguma dúvida, algum receio, né, eu trabalho essa mensagem, né, porque eu sei que Deus ele não acusa, né, Deus ele não condena. Então eu já tenho alguns princípios no meu coração que são princípios basilares das Escrituras, né, que me direcionam na maneira de entregar essa profecia, de passar essa profecia. Eu li um livro há um tempo atrás, né, eu não me recordo agora, né, que é do Chris Volatlon, uma coisa assim, né, que fala sobre a escola profética, se eu não me engano. Se alguém quiser saber, coloca aí nos comentários, depois eu mando o nome dele certinho, né? E esse livro ele me ajudou muito nessa questão também de direcionamento da profecia, porque eu sempre mostrava o que eu via, mas às vezes o que eu via, a maneira que eu passava trazia um peso. Então hoje eu tento trazer, baseado naquilo que eu sei do Evangelho, né? Que Deus não está ali condenando, querendo que a pessoa vá para o inferno, né? E trazendo ela para um lugar de culpa, de condenação. Às vezes o cara chega na igreja, o cara, eu vi aqui uma macumba, não sei o que e tal, que pagaram o preço, que não sei o que e tal. E aí, sim, né? A pessoa que está recebendo a profecia, assim, daí, o que eu faço com isso, né? E não é assim, né? Então, quando Deus me dá uma direção, Deus me dá uma palavra, né, eu já direciono no meu coração, Deus, o que o Senhor quer que eu fale a respeito disso para essa pessoa, né? Por que o Senhor está me mostrando isso? E muitas vezes eu começo, irmão, com algo muito pequeno, né? Deus me dá uma palavra e eu sou fiel naquele pouquinho que Ele me deu, eu falo para a pessoa e depois as coisas vão se abrindo, né? Elas vão se expandindo, porque aquilo vai abrindo o coração da pessoa e ela vai gerando fé, e isso vai abrindo o mundo espiritual, né? Para que ela possa receber mais do Senhor. Então, toda vez que alguém for orar por você, crie expectativa, né? Claro que a melhor coisa que tem é você estar sempre buscando algo em Deus, né? Orando, clamando, né? Porque aqueles que clamam ao Senhor, Ele vai responder, né? Ele vai falar, Ele vai confirmar, né? A Escritura diz que os planos são do homem, né? Mas a confirmação é do Senhor. Então, certamente Deus vai confirmar, né? É só você clamar ao Senhor. E se tem alguém com espírito profético, né, ele vai ser usado para você. E às vezes Deus usa pessoas assim que a gente nem imagina, situações, né? Mas nessa noite eu queria falar para você a respeito disso, né? A profecia, ela é mais para a pessoa que está recebendo a profecia do que para o próprio profeta. Porque o profeta, ele sabe de fato aquilo que está sendo mostrado ao coração dele, né? Eu, quando vou profetizar para alguém, irmãos, teve uma situação, eu costumo contar muito essa experiência, porque ela é uma experiência que mexeu um pouco comigo na época, né? E ela trouxe um ensino para mim. Eu conheci um rapaz que passou no concurso da PM, né? E ele entrou na PM, logo que entrou na PM, já depois do curso de formação, né? Já foi, matava a galera, né? Teve uma circunstância lá, né, perto da casa dele que uma casa vizinha foi assaltada e ele já saiu que nem um doido atrás dos caras e matou 3 caras. E eu falei, cara, como é que um homem, né, que professa a palavra, a escritura, que acredita nisso, vai atrás, né, da justiça para fazer aquilo ali, né? Irmãos, na minha ignorância, né, eu questionei isso, eu falei isso, né? E aí um dia eu tive a oportunidade, né, de ir na casa desse homem, né? Ele me chamou, me convidou,
me mostrou algo na casa dele. Estou desconfigurando um pouco a história, irmão, né? Para não expor a pessoa. E ele me mostrou algo na casa dele, todo feliz e tal. E aí ele falou assim, tem como você orar por mim? Eu falei, tem, cara. E na hora que eu botei a mão no cara, Deus falou para mim assim, falar para ele do amor que ele tem pelas almas, do cuidado que ele tem pelas almas. Diga para ele que eu vou usar ele, né? Que eu vou usar ele como uma voz profética, como alguém que vai trazer, né, arrependimento, como alguém que vai ser um instrumento na minha mão. Irmãos, quando Deus falou isso para mim, eu falei assim, cara, não pode. Eu criei aquele sentimento no meu coração de repulsa, né, por aquilo que veio no meu coração, mas, irmãos, eu tinha convicção que era Deus. E como eu tinha convicção que era Deus, né, não importa o que eu penso da pessoa ou da situação, importa o que Deus pensa da pessoa. E eu fui fiel, eu repeti, irmão, aquilo que Deus falou para mim no meu coração, né, eu transmiti aquela mensagem, né, e ali, claro que eu comecei a acreditar naquela verdade, porque agora Deus estava falando, ele sabe muito mais do que eu, né, e aquele irmão começou a chorar, né, e recebeu aquela mensagem, recebeu aquela palavra de Deus. Então, isso é para retratar e te mostrar, irmãos, que o profeta, ele acaba sendo um pouco limitado nesse quesito, né? Porque ele vai trabalhar de acordo com o que Deus vai mostrando, com o que Deus vai revelando, né? Porque em parte conhecemos, né? Ó, que legal, lá no texto de Coríntios, olha só. Vamos de novo aqui para vocês verem, olha só. Diz, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então aquilo que nós conhecemos, nós profetizamos, nós trazemos, né, ao conhecimento. E essa palavra que ela vem para encaixar na vida da pessoa em algo que essa pessoa precisa, né, ter um esclarecimento, ter uma edificação. Aquilo ali traz um ânimo, traz um fôlego para a pessoa, né? Porque a Bíblia diz, creia nos profetas e prosperarei. Então ela vai trazer prosperidade nos teus caminhos, ela vai trazer crescimento nos teus caminhos. Então, irmão, eu queria trazer essas duas visões para você, a visão de como o profeta atua, né? E como a pessoa que está recebendo a profecia, ela atua recebendo algo que completa, ela está em busca de uma resposta, ela está em busca de uma direção, ela está em busca, às vezes Deus, eu vou orar para uma pessoa e ela está perguntando, Deus, é sim ou não? E eu digo para aquela pessoa, sim, sim, não, não, irmão, de verdade, eu olho para aquela circunstância, eu digo, sim o quê? Não o quê? Né? Mas aquela pessoa sabe o que Deus está falando com ela, sabe? Então, e muitas vezes elas começam a chorar na minha frente e tal, e eu digo, meu Deus, que legal, o Senhor é maravilhoso. E aí, de repente, eu termino a oração, dá vontade de perguntar assim, então, irmão, o que Deus falou com você mesmo? Entende? E eu lembro que eu fui num encontro uma vez, né? E depois de um ano, voltei naquele mesmo encontro, algumas pessoas me procuraram nesse retorno, né? Oh, tudo bom, apóstolo? Lembra quando você orou por mim e tal, no ano passado? Deus usou você e falou isso. Eu falei, oh, irmão, lembro não, né? Sabe, irmão, porque essa palavra não é para mim como profeta, né? Algumas coisas eu acabo guardando, né? Porque quando a pessoa vem e reconta isso para mim, ela conta, né, a história toda, eu acho aquilo magnífico, eu falo, cara, realmente Deus é maravilhoso, Ele é fiel, cara, olha o amor de Deus, né? Eu tenho um amigo que eu conheço a história de vida dele, eu sei como é que é a vida dele, né, e ele era muito doido, muito maluco, sabe? E aí, um dia nós estávamos num lugar e Deus começou a usar um profeta, né, e começou a falar da vida dele, assim, sabe? Falando do que Deus estava fazendo para guardar ele, falando de quando ele era muito louco e de que Deus colocou um anjo para que ele não caísse mais, para que ele não se desviasse mais, porque ele já tinha se desviado várias vezes. Cara, sabe, eu fiquei vendo assim o cuidado de Deus, o amor de Deus, o zelo de Deus, né, irmãos? Então, eu lembro que quando eu era moleque, né, todo culto que eu ia, cara, as pessoas diziam, tu vai ser pastor, tu vai ser pastor, tu vai ser pastor. Irmãos, eu tinha raiva disso, sabe? Não gostava não, né? E o fim é esse, né? Eu acabei hoje, a palavra acabou se confirmando, eu acabei crendo na palavra que Deus estava falando no meu coração, né? Porque ele começou a falar isso usando profetas, e aquilo começou a ser construído no meu coração, e de repente aquilo virou uma certeza dentro de mim.
né? Porque os propósitos de Deus, eles se cumprem, eles se firmam na nossa vida. Então, eu queria que você ficasse com essa mensagem essa noite, né? Que Deus conhece a tua vida, Deus conhece a sua história, né? Ainda que o profeta, ele fala, ele conheça em parte, né? E aquilo que ele conhece, ele profetiza, ele fala, né? Eu quero dizer que Deus conhece a sua história, Deus conhece a sua vida, né? E ele de fato vai revelar, trazer ao conhecimento, trazer a luz, né? Porque Cristo é a luz. Ele vai trazer, e é o conhecimento que liberta a nossa vida. Então, irmão, busca no Senhor a direção e Ele vai te conduzir. O Espírito Santo, Ele vai te ajudar. Amém? Então, se há profeta no meio de vocês, eu falo com eles em sonhos, em visão. Sim, Deus vai falar com os profetas. Amém? Mas aqueles que clamam a mim, a Bíblia diz, clama a mim e eu responder-te-ei. Deus vai responder ao teu clamor. Então, fica com essa mensagem, eu queria orar com você, amém, a respeito dessa palavra. Pai, eu quero orar, Pai, a respeito, Pai, dessa palavra, Pai, das pessoas, ó Pai, que vão ouvir essa mensagem, Pai, ou que estão ouvindo. Que o Senhor Deus venha, Pai, manifestar, meu Deus, o teu coração, Pai, para essas pessoas. Pai, eu oro, Pai, para que o teu coração, ó Deus, seja, Pai, revelado, Pai. Para que essas pessoas conheçam o teu amor, conheçam, ó Deus, a tua vontade para elas. Deus, que o Senhor, Pai, venha manifestar, meu Deus, o teu caráter. Deus, tira, meu Deus, o doente, Deus, da doença. Deus, eu oro, Pai, para que aquele, Pai, que está buscando, Pai, resposta do Senhor, venha, Pai, ter essa palavra rema. Essa palavra, Pai, que traz, Pai, direção, que traz confiança. Porque, Pai, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. Que aquele, Pai, que está buscando, Pai, uma palavra da tua boca, Pai, nessa noite, Pai, ele encontre. Tira, meu Deus, todo tipo de dúvida, Pai, do coração, Pai, do teu povo. Pai, ajuda, meu Deus, com as incertezas, ó Deus. Deus, eu vejo, Pai, dois caminhos, ó Deus, e uma pessoa, Pai, em dúvida, Pai, nesse caminho, Pai. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor, Pai, de fato, Pai, ajude, Pai, essa pessoa a perseverar. Porque de verdade, Pai, ainda que tenha dois caminhos, Pai, no fundo do seu coração, Pai, ela sabe qual é o caminho. O caminho é o caminho da perseverança, o caminho não é da desistência, porque por um caminho tu vai desistir, mas pelo outro caminho tu vai perseverar. O Senhor manda você perseverar, porque Ele é contigo, Ele vai te ajudar. Não desanima, te esforça. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é fiel. Obrigado, Jesus, pelas pessoas, ó Deus, que vão assistir essa live, Pai. Obrigado, Jesus, pelas pessoas que vão assistir, Pai, essa mensagem. Que o Senhor, Pai, possa, Pai, trazer, Pai, esse sossego, Pai. Jesus, Tu és o príncipe da paz, e que a Tua paz reine no coração do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, fiquem com essa mensagem. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Amém. Desculpa aí se a mensagem ficar um pouco tremida ou alguma coisa assim. Né? Ainda tenho que me acostumar um pouco com fazer live. Amém. Mas espero que você tenha gostado desse tema. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz.